noite, pessoal. Tá chegando, tudo bem? Fala, Léo. A paz, prazer para todos. Nós vamos dar início em breve à nossa live. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia bíblica, Pastor Francisco, e eu vou esperar ele chegar aí pra gente entrar nessa live, tá? E o pessoal tá entrando, então fique à vontade. Essa é uma aula da escola ministerial, mas vai ser aqui no Instagram, então todos sejam bem-vindos. Quem chegar para a aula será bem-vindo. Vocês estão bem? Ouvindo bem? Boa noite, Marcelo, Sandy, pessoal de Parnaíba chegando aí, boa noite. Boa noite, Sandy. Pessoal em Parnaíba tem previsão de voltar às aulas da faculdade? Pergunta para Sandy, para se tiver já alguém aí de Parnaíba a mais. É Paula de Parnaíba que chegou? Ok, o áudio. Não tem previsão ainda? Ok. A paz, Francisco. Ao pastor Francisco. Vou te convidar, tá, Francisco? Vou convidar o pastor Francisco aqui para entrar na live. Ué, cadê? Ah, tá. Esperar o pastor Francisco entrar. Fala, pastor, tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Paz? A paz. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, então. Vendo que tá meio escuro para mim, não sei se para os demais. Tá escuro? Para mim. Eu não sei se. Eu tenho um problema aqui no meu, no meu celular. Pode ser que o pessoal esteja te vendo bem. O pessoal tá vendo bem o pastor Francisco? Se tiver, dá um ok aí. Vê aqui. O pessoal responder. Está bom? Então tá bom. O problema é a minha câmera. Tá Tá. bom então. Beleza. Beleza. Deixa eu botar no modo. Acho que vou botar no modo avião, porque senão fica atrapalhando, né, as conversas. Estamos ouvindo. Beleza aqui. A Débora. Seja bem-vinda, Débora. Acho que aí foi botar no modo avião, mas acho que no modo avião não vai dar certo não, né? Fala, Luiz. Se ajeitando, nós vamos. Deixa eu chamar o pastor de novo. Cadê? A minha imagem, o do Francisco. O Francisco, ele saiu. Acho que ele foi botar em modo avião,
deve ter ficado sem internet, imagino eu. O vídeo está falando para desativar as notificações. Pessoal, só aguarda um momentinho aí. Ok. Pessoal, vamos começar orando. Daqui a pouco o pastor Francisco se organiza. Não sei se ele está online. Se estiver online, me avisa aí, pastor. Vamos orar, aproveitar esse momento. Ah, tá aqui, ó. Transmitir, ok. Pronto, agora sim. E aí, conseguiu? Mas, ô Francisco, você ia botar em modo avião e ia ficar sem internet, não? Não, eu tinha esquecido desse Esse detalhe, né? modo avião, fica sem internet, verdade. Mas dá pra pegar legal aqui. Tá bom. Ô, Gesiane tá perguntando da máscara aqui atrás. Não é máscara, não. Isso aqui é um capacete. Depois eu explico a história. Isso aqui tem uma história. Depois eu explico. O pessoal aqui conhece. A história é longa. Tudo bem, Gesiane? Seja bem-vinda. Vamos orar. Tá escutando bem, né, Fábio? Estou ouvindo, sim. Pessoal, vocês Então estão ouvindo beleza. bem? Mas eu tenho dificuldade de mexer nesse negócio aqui. Querendo ver. Ah, o Léo falou que ainda bem que não vai ser aula de tecnologia. Gente, vamos orar, depois eu vou apresentar um pouquinho o Francisco. Sejam bem-vindos. Essa aula, nós temos uma turma, está começando, né, de escola ministerial, e eu sei que nem todos poderão estar aqui hoje, né, nesse momento, mas depois eu vou colocar no YouTube, então vai ficar à disposição lá no YouTube, vou ver se eu boto também no Facebook, para pessoas que queiram, não só que está fazendo a escola, como também está aberto, de repente tem aqui pessoas, eu botei no grupo da igreja, pessoas que não estão fazendo a escola, mas de repente vão estar aqui participando. Tem o pastor Leonardo também, amigo, que ministrou para a gente sobre aconselhamento bíblico. Tem um barulhinho aí, um ruído. Ele ministrou para a gente aconselhamento bíblico e está participando aqui também. Vamos orar, Francisco? Acho que deu um... Tá tudo bem aí? Tá, né? Tá um barulhinho. Tranquilo. Não, aqui Tá ok? não. Tá. Tá. Eu tô até num espaço aqui que não tem nem como interferir, porque tô dentro de um quarto aqui, separado. Aí tá um chiado. Depois eu continuar, eu vejo se é do aparelho aqui. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento juntos. Obrigado por essa palavra, Deus, que teremos agora, por essa aula, por esse momento de também reflexão. Que nós possamos não só aprender, mas enxergar a grandeza do Senhor, enxergar os teus feitos, tua soberania. E que, ó Pai, mais uma vez possamos simplesmente ver aquilo que nós já enxergamos pela fé. Que possamos compreender as Escrituras, nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da palavra. Traga vontade para as pessoas, traga vontade, um desejo profundo de não só conhecer, mas de vivermos pela palavra. Abençoe o pastor Francisco, abençoe esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está dando alguma interferência, está dando um chiado. Se continuar, eu vou reiniciar. Não sei se é um problema aqui. Tem nada aí no seu aparelho, não? Chiando? Não, nada, Tá ouvindo? Tá ouvindo nada, o chiado?
Nada? Não. Calma aí. O Luiz botou aqui, eu também estou ouvindo. Eu vou reiniciar, tá bom? Deixa eu ver se o problema aqui tá um chiadinho. Calma aí. Agora parou. Agora parou o chiado. Ok, vamos Era o lá. quê? Não, né? É um chiado mesmo, parece que é do aparelho. Ah, tá. É do Beleza. aparelho. Mas vamos lá. Gente, mais uma vez, né, nós vamos começar essa live, essa aula, com o pastor Francisco. O Francisco é um amigo, não é comprometedor, é chiado de mensagem que chega no celular. Tá chegando mensagem no teu celular ainda, Francisco, provavelmente. Deve... Desabilita as notificações e a mensagem. Como é que faz? Entendi. De alguma maneira, desabilitar ou o áudio do telefone mesmo. Ah, é? Pode ser no áudio. Agora tá chegando uma mensagem aí. As notificações. Parou ou não? Agora sim, mas às vezes apita pra gente aqui. É, eu tirei o, o som, né? Ok. O som. Melhorou. Melhorou. De repente, Melhorou. Pessoal, o Francisco, nós estudamos juntos no seminário, né, Francisco? sim. E na época que o meu cabelo era preto, e a gente se encontrou ano passado em Brasília, né? E aí, ele até falou, né? Teu cabelo já tá branco. Até eu falei, eu fui construir a igreja, ele foi ficar viajando para Israel, né? Mas, mas graças a Deus, pela vida do Francisco, ele se especializou, né, nas línguas bíblicas, se formou, né, como professor também de hebraico, de grego, e passou um tempo, um período morando em Israel para aprender mais da língua, né, e da cultura. E deixar ele se apresentar um pouquinho mais também. Marido casado com a Elisângela, que é amiga da minha esposa também, já de longa data, né? Elas já se conhecem. Acho que há mais tempo do que eu conheço Francisco, elas já se conheciam, né? Envolvidas na área da Libras, né? Da surdez. Sim, E é sim. muito bom estarmos juntos aqui. E nós vamos ouvir, né? Deixar o Francisco ministrar, mas eu queria que ele falasse um pouquinho mais da experiência dele, sobre ele, nesse momento. Boa noite para todos, a paz. É, eu tenho um filhinho de 10 anos, né? O nome dele é Miguel, e na época nós geramos ele, né? Foi gerado lá em Israel, na época que eu fiquei estudando lá. E aí minha Então, esposa, Ângela, nós ficamos um tempo lá. Depois ela voltou para o Brasil, né? Voltou para o Brasil e eu continuei lá para terminar os estudos. E aí quando ela chegou, literalmente ela estava grávida, né? Estava grávida. E me formei como ele congelou. no Betel também, me formei no Betel. E aí o que acontece? Depois de toda uma formação, eu fui para academia, né? Fui para academia estudar letras, fiz português grego, depois português hebraico. E aí nós pudemos ficar um tempo estudando. Então na minha vida foi muito corrida. Então eu saía do Betel, ia para a UERJ fazer curso na época que eu estudava duas línguas, eu fazia espanhol também na UERJ também. Então eu sempre gostei das línguas. Na verdade, fui me descobrindo, Deus foi me conduzindo para essa área da língua, né? E fui aprendendo mais, né? E fui me dedicando, cercando a Bíblia, né? Num bom sentido da palavra, estudando sempre as línguas. Depois morei um tempo em Israel e voltei para o Brasil, né? Como foi falado. E eu sou professor, minha área mesmo é a área bíblica no sentido das línguas, né? Das ambas línguas e principalmente a área do Novo Testamento, que é a minha praia, né? Hermenêutica, exegese, então isso eu lido muito bem. Já tem 20 anos que eu lido com essas disciplinas e já estou acostumada a trabalhar nessa disciplina. Né? E algo aqui que nós vamos trabalhar hoje é bem um pouco diferente, né? Que é geografia bíblica, né?
mas eu, assim, preparei algo assim, eu sei que é muito pouco tempo, né? Um conteúdo que nós demoraríamos mais ou menos aí 2 anos para falar na sua completude de geografia bíblica, mas eu quis fazer tipo não uma, é uma síntese, mas é uma síntese aprofundada sobre geografia bíblica, né? E eu já quero aproveitar esse momento, já começar primeiro, nós temos que primeiramente ter o conceito de geografia bíblica. Nós sabemos que tem a disciplina, a ciência, geografia, né? Estudamos isso na academia, a geografia geral, né? Só que a geografia bíblica, nesse conceito, né? Já começamos a um conceito já que é o estudo da Terra, né? Mas que Terra? A Terra e sua forma, né? É por isso o nome geografia, né? Geomargrafia, né? Ao pé da letra ficaria a escrita da Terra, né? A escrita da Terra. São duas palavras gregas, geografia, mas nós podemos conceituar a partir do pressuposto de um conceito que a geografia bíblica é literalmente a parte geral da geografia geral, né, melhor dizendo, que tem por objetivo o conhecimento das áreas da superfície da Terra. Por exemplo, ela vai estudar os acidentes físicos, o clima. Então, nós temos que passar, a partir desse pressuposto da geografia, desse conceito introdutório, né, que é a ciência que estuda a Terra na sua forma, né, na sua forma dos acidentes físicos, no seu clima. E partindo dessa ideia, vamos nesses minutos, né, passar praticamente uma visão cronológica dessa disciplina que nós chamamos de geografia bíblica, não é verdade? O relacionamento dela com a Bíblia, né? As áreas da superfície da Terra e o seu relacionamento com a Bíblia, a geografia bíblica. Nós podemos já, de início, né, começar justamente a falar sobre algo que começa desde Gênesis, né, que é um texto muito conhecido, que é justamente quando Deus forma o homem e coloca o homem justamente num jardim, né? E esse jardim tem um nome, né? Esse jardim tem um nome e esse jardim chamamos de Éden. Na Bíblia chama o jardim do Éden, que é lá o texto de Gênesis capítulo 2, verso 8, né? Quando Ô, diz... Francisco, só um momento. Sim, O Leonardo perguntou lá no início quanto tempo que você passou em Israel. eu fiquei de início 6 meses, né? Fiquei 6 meses do início lá estudando a língua e a cultura, era intensivo, eu estudava praticamente 24 horas, não digo 24 horas, vamos colocar 17 horas, né? Essas outras 7 eu era trabalho de casa, entrevista, porque tinha que sair para as ruas, entrevistar, era tudo bem cultural mesmo. Então foram 6 meses do início, depois eu fiquei indo, retornando esporadicamente para complementar os estudos. Entendi. E, Francisco, você vai continuar e só vou fazer o seguinte, dá algumas pausas, né? Que aí eu vou ver se alguém tem uma pergunta dentro do tema e Sim, eu também, se eu tiver alguma pergunta para gerar uma interação, eu vou fazendo também, tudo bem? beleza, tranquilo. Pode Beleza. continuar. Aí nós podemos começar, retornar a partida, né, o ponto inicial. Nós podemos pensar justamente quando Deus cria o homem e diz o texto que ele planta, diz o texto no verso 8 de Gênesis, né? Eu estou com a Bíblia aqui do meu lado, que diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No verso 8. No verso 9, o redator prossegue dizendo: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista de boa e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele começa a distribuir que neste Éden, né? Este Éden é uma grande. Eu não vou entrar no mérito aqui teológico, né? Porque a nossa é bem focado a aula de geografia bíblica, mas existem muitos debates sobre esse Éden. Se esse Éden, de fato, existiu, se esse Éden existe ainda até hoje, onde está esse Éden perdido? Esse Éden de fato existiu, não foi algo que o redator colocou, existiu esse Éden, mas o debate é se esse Éden ainda existe no dia de hoje, onde se encontra. O fato não quero entrar no mérito teológico, né? O fato é que eu entendo que esse Éden é um Éden espiritual hoje, é um Éden não localizado, tá? A preocupação não está
no debate, né, dentro da historicidade sobre a localização, o fato que existe uma localização dentro da época por esse Éden. Éden, no idioma hebraico, significa deleite, né? Lembrando que nessa época nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo, tá? Nós estamos falando de uma época que ainda não tinha uma escrita, tá? A escrita só veio a partir, a escrita ou a parte fonética veio a existir a partir do ano 3.000 antes de Cristo, essa ideia da fonética, tá? Mas esse Éden, ele podemos pensar, né, um consenso entre os estudiosos, que esse Éden, ele fica naquela região, tá? Na região da Mesopotâmia, na região, nós também chamamos do Golfo Pérsico, na parte de baixo. Esse Éden fica nessa estrutura, né? Fica naquela estrutura que nós conhecemos dentro da história. Por isso, Mesopotâmia, né, que é entre dois rios, né, entre rios, Messos, né, que é entre, e Pótamos, que é rio no grego. Então, Mesopotâmia, que é justamente dois rios muito conhecidos, né, que nós conhecemos, sabemos, que é o Eufrates e o Tigre. Essa região, né, nós chamamos também de crescente fértil, essa região da Mesopotâmia, ela teve muitas histórias, né? Então, é um consenso entre os estudiosos que esse Éden, esse jardim, localizava-se perto daquela região da Mesopotâmia, tá? Então, da mesma maneira, algumas cidades vizinhas, por exemplo, você tem Ur, você tem Arã, tá? Você tem Assur, você tem Nínive, que é um do lado oposto da Mesopotâmia. Então, essas cidades, tá? Sem ater muito sobre essa cidade, mas para nós entendermos que esse Éden é um Éden, de fato, que existiu, tá? Isso foi muito debatido na história, mas o nosso foco aqui não é dentro da história, dentro da arqueologia, né? Isso aí teríamos que ter muito mais tempo para debatermos sobre isso. Mas partindo do pressuposto do Éden, Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, ou seja, num lugar de deleite. Deus sempre teve esse ideal de criar o homem e colocar num lugar prazeroso, Éden, tá? Que os gregos posteriormente chamaram de paraíso, tá? É a ideia dos gregos, né? Isso a partir da Septuaginta, no ano 250, os gregos chamaram isso de paraíso. Só que esse paraíso, quando foi traduzido, paraíso, já é uma ideia muito neotestamentária, tá? Por causa da tradução, mas a ideia do Jardim do Éden é a mesma ideia, tá? Nesse local de hoje, né? Nós não podemos pensar no lugar físico, mas sim um lugar espiritual, onde poderemos, né? Existem muitas interpretações, muitas hermenêuticas sobre esse jardim, mas a partir dessa localização geográfica que nós chamamos da Mesopotâmia, tá? Nós podemos ver isso na Bíblia. Alguns termos, né, na Bíblia você não vai encontrar assim, e Abraão saiu da Mesopotâmia, Enoque estava na região da Mesopotâmia. Não, existem termos em hebraico que nós vamos descobrindo através de uma leitura e, de fato, aquela região, né, toda essa região, praticamente a história dos patriarcas, elas vão passear nessa região chamada Mesopotâmia. Tá? E nós podemos perceber algumas cidades aqui, só para nós termos a ideia também de Noé, do dilúvio, né, dessa região. Tá? Nós podemos ver algumas expressões, por exemplo, tá? Capítulo 10 de Gênesis, logo no verso 10, capítulo 10, verso 10, diz algo interessante, né? Passeando, né? Saindo um pouco do Éden, perpassando a história, tá? E aí vem aqui no verso 10, diz assim, ó: o princípio do reino foi Babel, porque Babel também ficava naquela região da Mesopotâmia. E aí diz, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Essa expressão Siná, quando vamos fazer uma tradução, uma equivalência, justamente vai dar na Mesopotâmia, porque é justamente entre dois rios, tá? Essa expressão Siná é uma expressão em hebraico, Siná, que é a ideia, tá, colocando por igualdade a Mesopotâmia, que na realidade toda essa região veio a ser conhecida como a Babilônia, tá? Então, geograficamente, claro, quem conhece um pouco de mapa, se você pegar um mapa, hoje está muito fácil pegarmos mapa no Google, né, em outros arquivos, você vai perceber justamente a Ur dos Caldeus, né, quando tem essa saída do patriarca Abrão, justamente ela fica na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, e Arã fica na parte de cima, tá? E do lado esquerdo,
né, fica justamente Canaã. Então, é bom, a geografia é justamente tem essa finalidade de nós nos situarmos dentro de um texto geográfico, né? E há uma importância muito relevante justamente para trabalharmos sobre essa geografia. Então, por exemplo, nós vamos passear um pouco agora, e eu preparei algo aqui para mostrar para vocês, né? Para apresentar, melhor dizendo. Nessa época, né? Desse período, né? Nós estamos falando de milênios atrás, né? Você vê um jardim, né? Sendo colocado. Você vê que é toda essa região, praticamente a região da Mesopotâmia. E aí você vê algumas cidades, né? Isso é comprovado historicamente, né? Duas teorias, né? Se esse jardim do Éden de fato existiu e se esse personagem Adão, ele de fato existiu, foi um mito. Isso foi comprovado que, de fato, tanto Adão quanto o jardim, esse jardim do Éden existiram, não foi um mito, né? Mas o fato é que não era uma época que não tinha escrita, e os primeiros moradores dessa geração, desse povo, né, de 3.000 anos antes de Cristo, 2.800, 3.000 anos antes de Cristo, era justamente um povo, que eram os cananeus, tá, que tinha ainda o sistema, nós chamamos de cuneiforme, né, que eram cunhas, que eles talhavam nas pedras, tá, as escritas. Tá? Isso foi literalmente descoberto quando foi a parte da arqueologia lá na cidade de Ur, que hoje fica na Turquia. Nós sabemos que fica naquela região da Turquia. Então, ô Francisco, aproveitando né, esse detalhe, onde que essa região, você falou da Mesopotâmia, né, que pegava lá o início do jardim, não só o Jardim do Éden, mas Ur e outras, Nínive. Essa região se encontra onde hoje, no mapa? Então, no mapa, você pega aquela região tem um Golfo Pérsico, tá? Você pega o Golfo Pérsico, vamos pensar no lado direito e esquerdo, né? Do lado esquerdo você tem um mar grande, que é o Mar Mediterrâneo, tá? O Golfo Pérsico fica no litoral, na parte de baixo, tá? Parte de baixo. A Mesopotâmia é como se fosse a área, hoje, né? Uma área oriental, que nós podemos pensar, né? Pensar isso, nós não podemos, porque isso aí já é pensado pelos historiadores, né? A área dessa região da Mesopotâmia na Península Arábica, naquela Península Arábica, no centro da Península Arábica, né? Fica difícil falar qual país, porque não tem essa questão, fica na Turquia. Na Turquia fica a região de Ur dos Caldeus, né? Babilônia, essas partes assim, mas fica difícil localizar um país central. Ela fica por isso que é chamado de crescente fértil, né? Fica no centro, fica entre países. Porque, olha só, porque na época você tinha o Éden, e o Éden ele tinha 4 afluentes, né? Tinha o Pison, Gion, você vai encontrar no início de Gênesis, tinha 4 rios, Pison, Gion, Eufrates e Tigres. Os 2 rios, Pison e Gion, eles não encontraram, nenhum arqueólogo encontrou onde ficava esses 2 rios. Mas o Tigre... Não foram encontrados esses 2 rios? Não. Nenhuma história, há uma dedução, né? Há uma dedução, tanto que hoje só existem esses 2 rios, o Eufrates e o Tigre. Falar, né? Sim, mas sim. eu não sabia, realmente eu não sabia. Os 2 rios que a Bíblia cita, né? Os historiadores entram no consenso. Não, os rios existiram, mas não temos mais a presença desses rios, né? Muitas coisas foram modificadas, mas o Eufrates e o Tigre, sim. Então você pega pelo mapa, você tem a presença lá do Eufrates e o Tigre. Esses 2 rios, né? Esses 2 rios, por isso que a Mesopotâmia está entre esses 2 rios, Eufrates e Tigre, que fica justamente nessa Península Arábica e África, né? Aquela região cercada, você tem o Mar Mediterrâneo em cima, o Golfo Pérsico embaixo, de um lado, nessa parte no mapa antigo, você tem Canaã, né? Que aí tem mais a parte de Canaã, você tem lá Galileia, você tem o Jordão, você tem aquele ambiente, mas não tem como dizer assim, o país tal. O fato é que, só para nós nos situarmos, que quando nós falamos, né, nessa Península Arábica, né, nessa Península Arábica e África, é a localização mais correta de nós entendermos onde ficava essa Mesopotâmia que
Babilônia, nessa ideia, né? Que Uhum. vamos entender melhor geograficamente, né? Agora, algumas Uhum. cidades, como eu falei para Ur é comprovado que era na Turquia. Era e é, ainda tem essa cidade Ur. Poucas cidades manteve-se o nome, né? Ur, por exemplo, ainda tem essa cidade Ur. Ainda é o mesmo nome. Mesmo nome, não mudou, fica na Turquia, tá? E só para nós entrarmos aí, continuarmos nessa questão da Mesopotâmia, Ur, por exemplo, né? Você tem, literalmente, como eu falei, ela ficava na parte inferior, né? Enquanto a partir do Arã ficava na parte superior. E dentro dessa Mesopotâmia, entre esses dois rios, tá? Ah, Eufrates e Tigre, tá? E aí, por exemplo, a Ur, por exemplo, a Ur, a gente pensa assim, quando Abraão sai de Ur dos caldeus, né? Ur, né? Sai da sim. cidade de Ur, né? A gente pensa assim, Abraão saiu porque era uma cidade idólatra. Realmente os comentaristas falam muito sobre isso. Só que na realidade, Ur era uma cidade riquíssima, tá? Riquíssima. Só para nós termos a noção, isso no século XVIII, recente, próximo da gente, um arqueólogo, né, alemão, ele chegou na cidade, foi até a cidade de Ur e fez escavamentos, né, arqueólogos. E esse arqueólogo, juntamente com a sua esposa, ele descobriu várias salas com quadros, com sistema ainda cuneiformes, tá? E tinha questões de matemática nessas tabuinhas, né? Porque esse cananeu, né? Ou seja, descobriu também nesses escavamentos irrigação, partes de sistema de esgoto, tá? Ou seja, por uma época que era precário, que você tem uma cidade muito rica. Então, na Uhum. realidade, a saída de Abrão, até então Abrão, da cidade de Ur, não foi nada fácil para Abrão, entendeu? Porque ele tinha que sair, abandonar uma cidade que, a grosso modo, Fábio, era uma cidade como se fôssemos pensar numa Grécia posterior, numa Grécia rica, uma Atenas, entendeu? Uma Atenas. Pois. Então acharam, nessas escavações acharam provavelmente da época, até por causa da escrita, né? Da época de Abrão ainda, né? Sim, na realidade, essa parte arqueológica acharam no nosso século XVIII. Não, entendi, Tá? mas escrita ainda cuneiforme, Ah, sim, a data, escrita assim, uniforme ainda, em tabuinhas, e aí tinham tabuinhas escritas com muitas questões de matemática, ou seja, era um povo voltado para o ensino, para o estudo, era um povo inteligente, aquele povo de Ur, dos caldeus, né? Então, você tem essa. Só você ter noção, é bom nós entendermos a questão de distância também, porque quando Abrão sai de Ur, ele faz ele faz duas partidas. Ele sai de Arã, vai para Ur, de Ur, ele vai para Canaã, porque ele vai para uma terra que primeiro que ele não sabe, né? Mas Deus depois direciona ele, esse Abrão, para ir para onde? Para uma terra que de fato, quando ele chegasse, ele ia sacrificar a promessa. Nós sabemos disso, né? Que é lá no capítulo 22. Só ter noção quanto que ele vai andar. Ele saindo da cidade de Diú até Canaã, segundo a parte de geografia, é mais ou menos 643 quilômetros, tá? 643 quilômetros. Só que se ele sai de Ur, se ele sai de Arã, Arã é mais distante, entendeu? Arã é mais distante. Então entendi. você pega assim, é mais ou menos aproximadamente uns 643 quilômetros, ele peregrinando um local que ele não sabe, até chegar a Canaã, essa Canaã. O que ele ia encontrar lá, né? Isso, verdade. Mas, Eu, assim, mas eu estou naquela falando época, isso, né? mas nesse período, Fábio, muitas coisas, muitos povos ficaram nessa região. Por exemplo, você tem os nabateus, melhor dizendo. Os nabateus foram um povo que tem a sua ancestralidade nos árabes. Entendeu? Os árabes surgiram decorrente dos nabateus. Tá? Então nós estamos falando da parte patriarcal, muitas coisas aconteceram nessa região da Mesopotâmia, coisa interessante, por exemplo, a construção da Torre de Babel, a tentativa dessa construção da Torre de Babel, a saída de Abrão, né? Você tem também, além do chamado, a fundação, né, da primeira cidade, né, após o dilúvio, porque depois que acaba o dilúvio,
aquele instrumento, né, aquele meio de locomoção, né, que Deus pediu para Noé, vai ficar naquela região da Turquia, né, da parte o Monte Ararat, nós sabemos, né, e ou seja, essa região da Mesopotâmia, de fato, é uma região muito grande. E não podemos esquecer também do Rio Nilo, porque o Rio Nilo fazia parte, na parte bem inferior, do lado esquerdo, né? Fazia parte e consenso, se o Nilo não existiu, se não existisse, na realidade Egito nem existiria, segundo os egiptólogos, numa brincadeira, de fato, porque na realidade o Egito sem Rio Nilo não era Egito, nunca foi Egito, não é verdade? E aí nós podemos caminhar. Sim. Só para estamos falando aí, o Xavier falou, não sei se estava dando um retorno, e falou até de fone. E o Luiz está apitando bastante aí no seu telefone, não sei. Ele viu os apitos. Tá legal, mas a vira e mexe tá... Não é o Mas meu, estamos não. entendendo, né? Pessoal, deixa o pessoal responder aí. Estou compreendendo. Se o pessoal está entendendo, dá um ok aí. Ah, melhor usar fone de ouvido, ela tá falando, né? O Xavier falou isso. Se tiver um fone aí, de repente melhora. Melhora talvez para ouvir, né? O Léo tá falando que dá para levar. Se não der, dá para levar. Mas tem um apito realmente. Eu acho que fone de ouvido ia ficar melhor, ia. Pega lá, vê se consegue um fone, não sei se vai melhorar. É 2 minutos só, 2 minutos. Fica à vontade aí, Francisco. Tá. É mesmo, né? Vamos ver. É a última tentativa. Se não der certo, a gente prossegue. Depois também no outro vídeo, quando a gente for postar, eu vou dar uma editada no vídeo. Tá? Vou falar com ele sobre o VibraCal também. Deve estar no vibrador e ele não se ligou. Ok, gente? Para quem está esperando, não tenho muita coisa para falar por enquanto. Eu também vou usar o Xavier, mas eu estou sem. Vou melhorar as minhas tecnologias. Beleza. Melhorou? Melhorou. Vê se teu VibraCal tá ligado também. Se tiver, que ele tá com o vibrador ligado. Deixa eu ver aqui. Ah, tirei, que eu acho que vai agora. Tá escutando? Agora tô escutando. Agora eu tirei o... Engraçado, eu acho que fica melhor sem, mas tá bom assim pra você? Tá até estéreo agora o som. Ah, então beleza. Eu tirei o som do... Tocou aí não, né? Tocou não, né? Não, tá legal, tá show. Ah, então, eu tirei o volume do estoque. Tem lá no celular, volume do estoque. Aí eu tirei. Beleza. Nessa hora, a Zap fica tocando direto. Beleza. Vai lá. Então. Vou perguntar uma coisa sobre o mas continua. Tá. Então, essa região da Mesopotâmia tiveram muitos povos, né? Os mais conhecidos são os cananitas, os próprios nabateus, os próprios filisteus que vieram antes dos nabateus. Tá? Então, muitos povos, cerca de 6 povos, sem contar os romanos, otomanos, né? Ou seja, cerca de 6 nações conviveram naquela região. Então, para ter uma questão linguística, né? Até termos uma língua, porque até então, nesse período, não tinha ainda o hebraico, não era o hebraico que nós temos hoje. Tá? Não é o hebraico que nós temos na Bíblia, era um sistema cuneiforme ainda, tá?
e só veio ser literalmente estabelecido esse sistema fonético só no ano 3000 a.C., né? Literalmente. Isso aí é comprovado no livro da história. Então, mas o fato é que, voltando aqui para a parte de geografia, Como é que faz, como é que essas comprovações de quando surgiu a língua? Por oi? curiosidade. Como tem essa comprovação de como surgiu a língua no ano 3000 a.C.? Na realidade, foi foi a descoberta desses sistemas, né, heliogríficos, né, na parte. Você tem aí uma região da Mesopotâmia muito rica, fértil, uma região muito fértil. E como que esses povos, na realidade, eles se comunicariam? Porque, na realidade, você tem a Mesopotâmia, que tem muito, no mínimo, várias nações que depois foram perpassando, né? Foram entrando naquela região da Mesopotâmia, mas não tinha ainda uma língua. Ah, o hebraico não tem, o aramaico, pior ainda. O hebraico é uma língua babilônica, o aramaico. Mas pelo sistema dessas tabuinhas, né, desses sistemas cuneiformes que foram partindo a terem uma ideia de comunicação, uma ideia alfabética para fazer toda uma historicidade, nós chamamos isso de história da língua, né? Dentro da faculdade tem a matéria História da Língua, até chegar justamente à nossa língua hoje, a língua portuguesa, né? Mas o fato é que naquela época foi trabalhado justamente muitas pesquisas através dessas tabuinhas de argila, que eram pequenos cortes, né, filimentos dentro dessa pedra que foram a escrita para descobrir justamente o linguajar. O fato é que toda essa alfabetização, né, é a alfabetização sumérica, até porque a tabuada foi criação dos sumérios, né? Então você tem uma idade aí 3000 anos antes de Cristo, mas você tem aí até 3000, 1500, porque 3000 anos antes de Cristo foi justamente essa questão do entendimento fonético. Por exemplo, na língua hebraica você tem a fonética, como toda língua tem a fonética, não é verdade? O fato é que para até chegar a ter uma palavra, formar uma palavra, não foi assim rápido, né? Então você tem um período de transição aí de 3500 a.C., quando chegando 3000 a.C., você tem a parte fonética. Aí fechou, aí você começa a pensar sobre uma ideia, mas Deus não vai conversar. Ah, Deus falou com Adão em hebraico. Não. Que hebraico é esse, né? Que língua é essa? É uma língua semita, né? É uma língua que vem muito antiga, mas não é esse hebraico que nós conhecemos, né? Esse hebraico, vou lá para Israel hoje, vou me comunicar em hebraico. Não é esse hebraico lá nas ruas de Jerusalém, e muito menos esse hebraico que nós temos hoje no texto bíblico. Tá? É um hebraico muito arcaico, nós chamamos de proto-hebraico, né? Proto-hebraico nós chamamos, né? Ok. Mas então você tem aí alguns pontos centrais, né? Você tem, engraçado que quando nós temos aqui, existe lá em Israel até hoje um parque, né? Um parque chamado Avidat, que é um parque nacional, que fica justamente no deserto de Negev, né? Que é muito conhecido como Negev, né? Muito conhecido nosso, tá? E você vê esse deserto, né? Negev, ele presente em Gênesis, tá? Você vê justamente Abraão fazendo esse percurso, tá? Você vê Abraão fazendo esse percurso. Repete porque tá picotando agora, acho que na internet, tá dando uns picos aí. Então, tá escutando? Tô. Tava Então, travando. você tem, por exemplo, um deserto muito conhecido que fica nessa região, tá? Essa região da Mesopotâmia, perto da Mesopotâmia, que é o deserto de Negev, tá? Ok. Tá? Por exemplo, você pega lá Gênesis capítulo 13, no verso 1, diz que Abrão, tá? Ele sai de uma cidade e vai para o Negev. Você pega lá o capítulo 13, tá? E esse Negev, né? Capítulo 13, verso 1 diz: saiu, pois, Abrão do Egito, tá? Ele sai do Egito, olha só, ele está no Egito e vai para esse deserto, né? A própria palavra Negev, em hebraico, significa seco. Por quê? É um deserto, tá? Negev é um deserto e você tem esse percurso que ele vai do Egito, tá? Até o Negev, até esse deserto, e lá no Negev hoje, tá? Continua sendo deserto, mas você tem um parque nacional chamado Avidat, tá? Esse parque nacional, Fábio, tá? Tem
Você tem lá comprovados partes arqueológicas, igrejas bizantinas, você tem lá justamente povos, esses povos que eu citei, que eu acabei de citar, dos nabateus, dos cananeus, desses 6 povos que nós debatemos aqui, dos otomanos, bizantinos, isso comprovado diante dessas escavações nesse deserto, e criaram esse parque nacional existente até hoje, tá? Lá em Israel, nesse deserto de Negev, justamente, que fica próximo do Jordão, que você tem esse parque para pesquisa, muitos turistas vão lá, ou até hoje, nesse parque chamado Avidat, lá em Israel, vão justamente para pesquisar. E lá você encontra cenas arqueológicas ou pontos estratégicos arqueológicos desses 6 povos que nós já descrevemos e falamos há uns minutos. Francisco, Sim. então, a internet tá dando umas travadas. Então, você está dizendo que tem um parque nacional lá em Israel, Sim. localizado nessa região, né? Sim. Do Negev, que você encontra achados arqueológicos, né, sítios arqueológicos desses 6 povos que viviam lá. Sim, absoluta. Entendi. Legal. Tá? E aí, Muito comum. É interessante quando vai para lá, Fábio, muitos grupos vão para lá, você encontra num deserto um oásis. Hoje, claro, você tem hotel no deserto, né? Você tem partes que os beduínos também alugam, tá? Os beduínos que moram no deserto, são moradores no deserto, tá? Alugam, você tem um oásis, ou seja, você encontra até, incrível que pareça, você encontra cachoeira no deserto, né? Claro que não é uma cachoeira. Claro que não é uma cachoeira nossa, do Brasil, aquela cachoeira gigante, mas é uma queda d'água, né? Uma pequena queda d'água, um rio, você pode tomar banho lá tranquilamente, entendeu? É muito comum isso nos desertos, né? Legal. Então você vê que ainda faz história esse deserto, né? O fato é que esse deserto do Negev, Fábio, ele detalha ou narra a história, registra a presença do homem desde a época paleolítica. Ou seja, é muito antigo, entendeu? É muito antigo, né? Uhum. Você passa, por exemplo, Jesus, o texto, né? Você tem as cidades, né? Eu estou aqui analisando um texto veterotestamentário, né? Geograficamente falando, mas não podemos esquecer que essas mesmas cidades, muitas delas permaneceram com modificações, claro, dentro do mundo neotestamentário, né? Você tem, por exemplo, a própria cidade de Beersheba, né? Você tem a cidade de Beersheba. Essa cidade de Beersheba, você tem hoje lá, por exemplo, você vai lá para Israel, você passa nesse deserto de Negev, você tem lá corças, aí você lembra do salmista falando da corça, né? Lá do texto lá de Salmo, né? Você tem lá, além de corças, você tem muito ovinos e caprinos, muita ovelha, muita cabra. É muito como você está no deserto de Negev, lá embaixo você vê muitas cabras e os beduínos cuidando, porque os beduínos que são moradores dos desertos, né? Então eles estão morando lá, moram lá, cuidam. Até hoje o Negev ele é voltado para a agricultura. Você vê, por isso, no deserto, essa fertilidade dentro do deserto, né? Os judeus eles valorizam muito a questão da economia da água, tá? Praticamente é uma gotinha para cada árvore, lá fica aquela gotinha caindo lá naquela dosagem certa que eles já calcularam já. E até hoje os judeus eles sabem, né, aproveitar o ambiente. Está no deserto, ele aproveita o ambiente, né? É muito comum você estar no deserto. Quantas vezes eu lá passeando, estudando lá, ia para o deserto, uma flor linda no meio do deserto. Tudo, lembrando que o deserto em Israel não é um deserto como na Arábia Saudita, de areia, né? Não é um deserto de areia, é um deserto de calcária, pedra calcária. É diferente, tá? Não é um deserto. A gente vai lá para Rio Grande do Norte, lá nas dunas lá, entendeu? Não é esse deserto, não, tá? É um deserto de pedras calcárias, é diferente, tá? E você tem, por exemplo, esse deserto de Negev, isso você tem noção o que fez parte de uma história patriarcal. Tá? E até hoje esse deserto existe. Não é verdade? É muito bom, interessante nós entendemos essa noção geográfica. Né?
Muito bom, muito bacana. É, Legal. é. Quer Aí ver se você alguém tem, tem por exemplo. Tá, se pode alguém tiver falar. alguma pergunta, pode colocar aí no contexto, tá bom? Pode continuar, Francisco. Aí, por exemplo, essa estrada do deserto de Negev, lá no Israel são feitas por estradas. E uma das estradas, eles colocaram o nome até hoje, esse nome, é Estrada 40, tá? Por que 40? Porque, na realidade, a Estrada 40 é a estrada que vai desde Elat, tá? Ao deserto de Negev, que vai sair. Então, a pessoa sai de Elat, vai para o Negev, são mais ou menos 4 horas de viagem. É uma boa distância, né? É uma longa distância. Então, Elat que eu estou falando, Elat, eu estou falando de Elat, estou falando lá do Mar Vermelho, tá? O Mar Vermelho é uma distância mais ou menos de 4 horas, com uma boa distância. Então, você vê que é uma distância. A, essa questão dessa região, né? Você tem o Negev, né? A capital do Negev é Beersheba. Beersheba é a capital do Negev, tá? Você vai na cidade de Beersheba, por exemplo, tá? Após Beersheba, tem uma cidade chamada Edumeia, tá? Edumeia é uma cidade onde morou um Edumeu chamado Herodes, Edumeu, que ele não era nem judeu nem romano. Nós conhecemos isso dentro do mundo neotestamentário. Porque essas cidades existem. Então, hoje, claro, são cidades pequenas, né? A comunicação lá todo mundo fala em hebraico, é comum, né? Não existe mais Edumeus, hoje não existe mais Edumeus, mas a cidade ainda existe, a cidade de Edumeia, não é verdade? Ah, Então, e ela fica justamente após Beersheba. Beersheba é a capital de Negev, tá? E aí uhum. você tem essa cidade de Edumeia, que é onde um relato bíblico que nós conhecemos que é Herodes, que era Edumeu, não é verdade? Você tem, por exemplo, dentro desse deserto do Negev, você tem uma região, na verdade um deserto, né? Praticamente é deserto Israel, tá? Lembrando que é um deserto de pedras calcárias resistentes, Uhum. não é verdade? E você tem, por exemplo, uma cidade lá chamada. É uma rachadura muito grande, que tem milhões de anos. Essa rachadura ela começa desde a Síria, tá? É uma rachadura que começa desde a Síria e vai até justamente o Oceano Atlântico. No meio do Oceano Atlântico. Ela começa na Síria e vai até. Ela é chamada. Essa rachadura, né? Essa rachadura. O Ben Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, que por sinal o aeroporto de Tel Aviv chama-se Ben Gurion, tá? Ele foi o primeiro-ministro que foi justamente quando Israel passou a ser Estado, tá? Quando Israel passou a ser Uhum. Estado. Ben Gurion ele falou o seguinte, ó, é no deserto do Negev que a criatividade e o espírito pioneiro de Israel serão comprovados, tá? Então Ben Gurion ele usou essa célebre frase dele dizendo que existe até uma brincadeira entre os judeus, né? Pegue um judeu e coloque no deserto. Alguns anos depois você encontrará um oásis, entendeu? Porque na realidade os judeus eles prosperam onde que eles foram colocados. Se eles foram colocados no Egito, eles prosperaram no Egito. Chega um momento que Faraó tem que mandar embora, não aguenta mais, é tanto judeu crescendo. Você vê um povo de Verdade. 70, você vê um povo de 70 literalmente, 70 pessoas entrando, sai com 3 milhões, 3 bilhões de pessoas. Na Bíblia que vai relatar toda aquela parte Travou. catalogação, né? Das pessoas que saíram. E aí, Francisco, eu não sei para os demais. Para mim tá travando aqui a internet de novo. eu tô aqui usando fone normal, tá tranquilo. Não, não, só a internet que travou para mim, não sei para os demais. Mas eu ouvi, estava falando da frase, né? Que se botar um judeu no deserto, né? Sim. Completa essa frase. Então, se colocar um judeu no deserto, quando voltarmos um ano, 2 anos depois, encontraremos um oásis, né? Isso é a ideia do pensamento judaico, né? A ideia é que Deus sempre, onde ele for colocado, ele vai prosperar, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, nós temos aqui algumas, e aí essa cratera, né? Essa cratera dentro desse deserto, né? Deserto de Negev, um pouco mais à frente, essa cratera é chamada de cratera Ramon. Por quê?
porque ela é uma formação geológica que aconteceu na época, isso nós temos milênios, tá? Você vai lá, você vê, é muito lindo lá a paisagem, tá? Você vê. Não. É uma formação geológica única, é uma cratera única geológica nesse deserto. E esse é a maior cratera, ou o maior buraco, na realidade, sem água do mundo. Não existe um buraco maior do que essa cratera chamada cratera de Ramon, que fica justamente nesse deserto. Tá? Sem água. É a maior cratera do mundo sem água. E é uma beleza fenomenal. Você chega no topo, você avista pessoas fazendo rapel, tá? Tem lá acampamentos, por exemplo. A pessoa quer acampar, você vai, leva sua tenda lá, acampa lá. Tem lugares que você quer uma maior segurança, você paga cerca de 23, R$ 25, mais ou menos. Você acampa e tem todo um cercado para proteção sua, entendeu? Das pessoas que vão. Então, muito bacana. Tem uma experiência de dormir numa noite no deserto. Tem aquela paisagem linda, entendeu? Então, Legal. é chamado isso... Pode falar. Não, você vai dar continuidade, mas o Leonardo fez uma pergunta que tem a ver um pouco com isso. Ele perguntou se há cooperação por parte dos palestinos e sírios na área da arqueologia. Tem. Inclusive, tem muitos arqueólogos árabes, né? Nós podemos falar assim, arqueólogos árabes, mas a maior contribuição sempre é israelense, sempre. Tá? É a mesma coisa no governo lá do israelense. Você tem ministros judeus, mas a maior parte, você bota aí 80, 90% são israelenses. Mas você tem contribuições, né, de arqueólogos árabes, tá? Por exemplo, você tem lá as escavações no tanque de Siloé, né, lá em Jerusalém. Você tem muitos arqueólogos árabes lá, junto com os judeus, porque não é essa rivalidade que nós pensamos hoje. Os caras só vivem de faca, querem matar um ou outro, o vizinho quer matar, o cara é judeu, não gosta do árabe, vai matar. Não é tudo isso não, entendeu? Convivendo lá, eu não fiquei tão assustado como outrora estava assustado, sem conhecer a vida do cotidiano. Mas você tem a importância, mais maior a importância de um arqueólogo judeu do que um árabe. Muito difícil, mas tem. Tá? Mas tem essa importância inclusive da própria Síria. Tá? Da Síria nem tanto, tá? Na verdade da Síria não tem. Tá? Na verdade existe esse conflito e você não vai encontrar um pesquisador dentro lá de Jerusalém fazendo essa questão de escavamentos, ou escavações, melhor dizendo, sobre algumas regiões históricas como Hebron, como o túmulo de Davi, que é no Monte Sião. Você não vê essas possibilidades, mas você encontra um árabe sim fazendo esse aspecto de um historiador ou de um arqueólogo, né? Um arqueólogo muito conhecido que não é mais do nosso lado, que é o do brasileiro, que é o Rodrigo Silva. Ele está sempre lá em Israel, né? Ele faz sempre essa parte arqueológica, né? Mas o fato seguinte, depois desse nós entendemos um pouco, você tem, por exemplo, esse período patriarcal, né? Essa parte da geografia, né? Nesse primeiro ponto, que é o período patriarcal, você tem algumas saídas desse personagem, né? Você tem Abraão saindo do Egito para o Negev, que é o deserto. Você tem Abraão saindo de uma terra que está com fome, que não tem alimento, ele vai para o Egito. Você vê essas mudanças devido à parte da época. O Egito era a primeira civilização. Então você tem um Egito, uma potência. Não é verdade? Então, vai todo mundo para lá, você vê o próprio Moisés, né? O próprio Moisés também fazendo sempre o próprio Jesus, isso foi se repetindo, né? A história foi se modificando no sentido dos fatos narrados, mas sempre o Egito ele se permaneceu rico em períodos e gigante, né? Porque você tem um Egito com 30 dinastias, né? Você tem um Egito com 30 dinastias. Então, imagine você o poder daqueles faraós, né? Você tem um faraó na época de Moisés, você tem um outro faraó. Na verdade, você tem dois faraós na época de Moisés, porque Moisés, quando nasce, é um faraó, né? Você tem um outro faraó na época que ele retorna para o Egito e sai com o povo, tá? E sai com o povo. O tempo aqui vai acabar, eu vou reconectar aqui, tá bom? Pra gente continuar. Acho que deu 1 hora. Beleza, aqui no. Então. Tá bom? Tá.